Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quando há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar,
Me vi cercados por egípcio e faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença.
Olá, crianças, olá, pré-adolescentes da Igreja Memorial Batista. Hoje, no nosso culto infantil, eu vou falar sobre missões, vou falar sobre obediência, sobre amizade, sobre bom testemunho. Vou falar sobre a vida de Paulo, que antes era chamado Saulo, e vou falar também de Barnabé. Então, meus amores, quando a gente fala de missões, né, muita gente acha que missões é só você sair de um país para outro para levar a palavra do Senhor. Também é. Mas missões a gente pode fazer na nossa casa, com os nossos parentes que ainda não conhecem a Cristo. Nós podemos fazer com nossos vizinhos, na escola. É falar do amor de Deus, é falar que só Cristo salva, porque é verdade, é falar da salvação, é falar do amor de Deus, é falar que Cristo morreu na cruz por todos nós, né? Quando o apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram fazer as viagens pelas cidades, né, antigas daquela época, eles oraram, eles jejuaram, porque eles precisavam da direção do nosso Senhor para poder falar, né, dele. Do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, né, que Ele salva. Então, passaram por várias cidades. Nessas cidades que eles passaram, em algumas foram muito bem recebidos, nessas cidades que eles passaram, em algumas foram muito bem recebidos, foram tidos até como os deuses, né? Onde eles fizeram o possível e o impossível para que isso não acontecesse, porque eles estavam falando do Deus verdadeiro e jamais eles poderiam se colocar nessa posição, e não se colocaram. Em outras cidades, eles foram chegar até a cogitarem a questão de apedrejá-los, porque os religiosos, eles ficaram enciumados, né, de ver que Paulo e Barnabé estavam juntando, né, fazendo muita aglomeração, juntando aquelas multidões para ouvir a palavra do Senhor. E muitos se convenceram que Cristo salva, muitos ouviram, muitos se converteram, muitos se tornaram cristãos, né, através das palavras de Paulo e de Barnabé. Na primeira viagem de Paulo, ele foi como missionário. Na segunda também, de Paulo e Barnabé, né? Na primeira, na segunda, na terceira. Só que na quarta viagem, Paulo já foi como prisioneiro, né? Ele foi, primeiramente, para a ilha de Malta, né? Onde houve o naufrágio, né? Mesmo naquela situação difícil de naufrágio, né? Eles chegaram naquela ilha e, a princípio, né, o povo daquela ilha acharam que ele era um ladrão, porque ele tinha sido picado pela cobra. Depois acreditavam que ele era um deus, né, uma espécie de deus. Enfim, era um ladrão, porque ele tinha sido picado pela cobra. Depois acreditavam que ele era um deus, né, uma espécie de deus. Enfim, e mesmo com essas tribulações, mesmo com esses eventos, né, Paulo não deixou de falar da palavra do Senhor. Paulo e Barnabé também, né, não deixou de cumprir o ID do Senhor, né? Nessa passagem de Paulo, né, pela Bíblia, a sua primeira viagem, ele passou por menos cidades do que as outras duas viagens. Na segunda viagem que Paulo fez, né? Na primeira viagem, ele fez a viagem, Paulo e Barnabé fizeram essa viagem, fizeram o relatório dessa viagem, e os discípulos viram que eles tinham conseguido, né, montar várias igrejas, né, em várias cidades. Algumas cidades, realmente, eles não tiveram uma boa aceitação, tanto que em uma delas Paulo tirou o pó da chinela, da sandália que ele estava, né, dizendo que ali ele não merecia que ele pisasse os pés daquela cidade, né, em protesto ao que eles estavam querendo fazer com eles, né, que seria apedrejá-los. E, enfim, né, mesmo com esses pontos negativos, né, mesmo com essas coisas ruins que aconteceu com ele, em nenhum momento ele desistiu de falar, nem Paulo nem Barnabé desistiram de falar da palavra de Deus, porque eles eram obedientes. Então, desistiram de falar da palavra de Deus, porque eles eram obedientes. Então, o que é uma pessoa obediente? É obedecer,
né? Você também pode ser uma pessoa obediente, obedecendo seu pai, obedecendo a sua mãe, seus avós, a sua professora. Você pode ser um missionário. Vocês têm todas essas características do missionário. Falar do amor de Deus para o seu vizinho, para sua professora, para sua mãe, dizer que Deus é bom, porque na verdade Ele é bom, né? Então temos essa obrigação, é um mandamento, ide, vá e propague a palavra do Senhor. Em Atos 1:8, fala muito bem sobre isso, né? E diz o seguinte, em Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, todos têm que ouvir a palavra do Senhor. Todos. E nós que somos cristãos e filhos do nosso Senhor Jesus Cristo, temos essa obrigação de falar de Deus, né? E Paulo e Barnabé eram muito amigos. Em uma dessas viagens que Paulo e Barnabé fez, João também, né, ficou com eles, ajudando, mas depois eles seguiram para outra cidade e João ficou. Mas toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, todos têm que ouvir a palavra do Senhor. Todos. E nós que somos cristãos e filhos do nosso Senhor Jesus Cristo, temos essa obrigação de falar de Deus, né? E Paulo e Barnabé eram muito amigos. Em uma dessas viagens que Paulo e Barnabé fez, João também, né, ficou com eles, ajudando, mas depois eles seguiram para outra cidade e João ficou. Mas o que eu quero passar para vocês é que a vida de Paulo e de Barnabé não foi fácil. E dizer que você vai falar da palavra do Senhor, que você vai conseguir, não é tão fácil, mas é necessário. É necessário a obediência, é necessário muitas vezes de ter coragem, determinação, para que a gente possa fazer não aquilo que os outros querem, mas aquilo que Deus espera que você faça, aquilo que Deus deseja que você faça. Às vezes não é o caminho mais fácil, mas é o caminho certo a seguir, porque Deus, Ele quer sempre o melhor para as suas vidinhas também. Para nossa, né, para os adultos e para as crianças também. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que às vezes a gente fica cansado, não quer fazer uma coisa, não quer fazer outra e fica um pouco chateado com as nossas tarefas, mas Deus se uma coisa, não quer fazer outra e fica um pouco chateado com as nossas tarefas, mas Deus se agrada daquela criança obediente, daquele pré-adolescente obediente, do adulto obediente que cumpre o seu chamado. E como a Bíblia fala, né, que é o primeiro mandamento com promessa de Deus: obedecer a teu pai e tua mãe e terão longos dias de vida sobre a terra. Então, para ser um missionário, você precisa ser uma criança obediente, você precisa ser um adolescente obediente. Na primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles passaram por algumas cidades, né? Na segunda já passaram por mais cidades ainda. Algumas cidades que eles já tinham passado antes e algumas novas cidades também. Como eu disse, só na quarta cidade é que Paulo foi para 2 lugares. Para Malta, para a ilha de Malta e para Roma. E aí, nesse caso, ele já foi como prisioneiro, né? Mas o objetivo também era de pregar a palavra do Senhor. Na primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles foram para Antioquia, da Síria, para Chipre, Salamínia, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, Letra e Derbe. Então, assim, na segunda viagem, ele foi para alguns lugares, algumas cidades dessa, levantar as igrejas e acrescentaram outras, né? E o Senhor. Na primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles foram para Antioquia, da Síria, para Chipre, Salamínia, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, Letra e Derbe. Então, assim,
Na segunda viagem, ele foi para alguns lugares, algumas cidades dessa, levantar as igrejas e acrescentaram outras, né? E muitas igrejas foram firmadas, muitas almas foram salvas para Jesus, muita gente se renderam ao cristianismo. E se não fosse Paulo, como é que seria? Será que se Paulo não se propusesse a cumprir o ídolo do Senhor, será que tinha muita gente conhecendo Jesus Cristo? Eu acho que não, né? Não teria esse mundo todo de gente. Então, Paulo e Barnabé foram 2 missionários maravilhosos que cumpriram o ídolo do Senhor. E você, meus amores, vocês podem cumprir o ídolo também, como eu falei, na medida da sua casa, da sua escola, da sua família, ser um bom filho, um filho obediente, uma criança que lê, um adolescente que lê a Bíblia, e vocês terão longos e maravilhosos anos pela frente e muitas bênçãos do Senhor. E na primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles ensinaram aos judeus que na primeira viagem que Paulo e Barnabé fizeram, eles ensinaram aos judeus que Cristo vinha da semente de Davi, da linhagem de Davi. E através de Paulo e Barnabé, os judeus e os gentios ficaram sabendo de tudo, de todo o propósito de Jesus, de todo o propósito da vinda do Messias para o mundo, né? E muitas gente creram, muitas gente acreditaram e se tornaram cristãos. E o cristianismo, né? A nossa doutrina cristã, nós que servimos a Cristo, seguimos a Cristo, somos seguidores de Cristo, devemos muito a Paulo e a Barnabé, aos missionários daquela época. E hoje podemos fazer também como Paulo. Não precisamos viajar para outras cidades, mas devemos e podemos falar do amor de Jesus, falar que só Ele salva e falar que só Ele dá a vida eterna. Espero ter esclarecido muita coisa na vida de Paulo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo! Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Papai do céu, Pai do céu, muito obrigada por esse culto. muito obrigada por esse culto. Abençoe todos meus amiguinhos. Abençoe todos meus amiguinhos. Em nome, Em nome de Jesus, amém. amém.